Oi, na aula de hoje eu trouxe um tema que vocês sempre me pedem no Instagram: visagismo na barbearia. E eu vou te ensinar a atrair e fidelizar os seus clientes. Vem comigo! Em todas as aulas eu menciono a importância da sistematização do serviço. O que é isso? É traçar etapas para você cumprir todo o passo a passo sem deixar nada para trás. Na administração de empresas, nós chamamos isso de POP, Procedimento Operacional Padrão. E se você quiser, comenta aqui embaixo dessa aula que eu trago esse tema nos próximos vídeos. Falando um pouco mais a respeito do atendimento na barbearia, eu sempre percebo que os meus amigos barbeiros se preocupam muito com a estética do ambiente onde eles trabalham. E isso é importante também. Eu trouxe até um artigo científico que vai te ajudar no desenvolvimento da sua marca e na identidade visual também. Mas o que eu quero que você foque aqui hoje é numa estratégia de negócio que vai mudar a sua vida. Essa estratégia se chama visagismo. O primeiro artigo que eu vou ler aqui com você no referencial teórico dessa aula se chama Análise da percepção dos impactos gerais da pandemia do Covid-19 nos segmentos da barbearia. É um artigo super recente, de 2020, e ele traz alguns pontos bem bacanas que eu destaquei aqui para a gente ler. A estética e o visagismo são áreas que trabalham a imagem, a beleza em relação à autoestima e bem-estar das pessoas, interferindo na saúde, sendo, portanto, vitais na sociedade. Outro ponto diz o seguinte: a pesquisa mostrou os impactos da pandemia Covid-19 causada nos segmentos de barbearias a partir da opinião dos entrevistados. A maioria considera toda a questão da biossegurança importante, inclusive neste momento em face da pandemia de Covid-19. Observou-se como os homens estão cada vez mais preocupados com a estética em busca de serviços que ofereçam melhoria na aparência. Isso tudo a gente já sabia, né? Não esquece que o artigo está disponível na íntegra lá no nosso canal de alunos. Bom, trouxe mais um que fala a respeito do visagismo e da imagem humana como meio de comunicação. Aqui, logo de cara, no resumo do artigo, nós encontramos o seguinte: a proposta das consultorias visagistas é ajustar a imagem humana para personalizar e harmonizar a imagem pessoal na busca por beleza e definição de identidade. Olha da importância que tem o papel do visagista no atendimento dentro da barbearia. O último artigo nos mostra o seguinte: as formas geométricas e a imagem humana têm uma importante relação. Um dos conceitos-chave em visagismo se refere a uma suposta possibilidade de leitura da imagem humana expressa por meio das linhas da face em comparação às formas geométricas existentes na cultura. Este artigo está falando a respeito das expressões lineares, e se você não sabe o que é isso, assista primeiro as nossas aulas de expressões lineares, face visage e depois vem para cá, para essa aula de barbearia. Sabemos o seguinte: todas as técnicas visagistas estão cheias de embasamentos teóricos, científicos, são estudos específicos que relacionam essa estética harmoniosa da face e da imagem como um todo. Então, se eu falo que trago técnicas visagistas, eu trago estudos bem elaborados para nós nos aprofundarmos nessa consultoria e prestarmos de fato um atendimento de excelência. Vamos estudar então visagismo, claro, morfopsicologia, anatomia facial, craniometria, fisiologia da pele, semiótica, geometria e muito mais. Mas não se desespere, porque assim como nós sistematizamos o nosso atendimento, esse conhecimento também vai ser entregue em etapas para você não pirar o cabeção. Se nós falaremos sobre morfopsicologia, é importante que você compreenda o que significa isso. A morfopsicologia, ela traz à tona características físicas que são reflexos do nosso comportamento psíquico. Ou seja,
Nosso corpo e nossa mente estão relacionados, estão conectados. Então, todas as nossas alterações, todos os acontecimentos psíquicos vão ser refletidos na nossa forma corpórea, seja na face, seja no corpo como um todo, enfim. Ilustrando aqui as linhas curvas, eu marquei a região das sobrancelhas, enfatizando a ápice, trouxe também uma linha diagonal para mostrar para você o seguinte: existem técnicas maravilhosas que trabalham a combinação de linhas dentro da face. Aqui mesmo nós observamos como fica agradável, harmonioso aos nossos olhos quando essas linhas curvas são trabalhadas, são combinadas às linhas diagonais suaves, ou seja, uma linha com um ângulo bem confortável, não é aquele ângulo destacado, marcado, extremamente inclinado. E tudo isso você vai entender no decorrer dessa aula, o quanto é importante nós suavizarmos a aparência, mas também trabalharmos a combinação de linhas quando for necessário. Óbvio que existirão clientes que querem deixar ainda mais forte, não suavizar nada, e também será feito um estudo através das linhas relacionando semiótica e geometria. Aqui eu mostro para vocês que através da análise de perfil, ou seja, da vista lateral anatomicamente falando. Então, se nós observamos alguém de perfil, nós vemos projeções diferentes e essas projeções nos trazem detalhes a respeito do comportamento, do perfil comportamental dessa pessoa. Temos diversas aulas aqui sobre temperamentos humanos e vale a pena agora você entender o seguinte: cada um de nós possui uma combinação diferente de temperamentos e tudo isso é refletido no nosso comportamento e nas nossas características físicas também. Então, se nós temos aqui a análise de perfil através da face, fica muito mais fácil você compreender quem o seu cliente é e dessa forma você vai possibilitar propostas assertivas para ele. Você vai tornar o seu serviço muito mais fácil. Se você entende quem ele é, fica muito mais fácil atingir o objetivo de imagem desse cliente. Você vai, de fato, compreender os desejos e necessidades que ele possui. Falando agora a respeito da anatomia facial, existem pontos importantes que devem ser trabalhados na face para que nós possamos oferecer proporção, equilíbrio, harmonia na imagem. Relacionando então todos esses conhecimentos anatômicos, vai ficar mais fácil a identificação das características comportamentais do seu cliente. E através de ferramentas no atendimento presencial, você pode utilizar as projeções e expansões da face para associar as características do seu cliente às possibilidades de design. Além da anatomia, nós temos também a craniometria, que vai trazer à tona os pontos craniométricos para que a gente observe a imagem do cliente e consiga estabelecer pontos sobre a face para alinhar a altura, a largura, a projeção, a expansão da face como um todo. Aqui nós temos uma imagem muito interessante. Nós vemos de frente, através da vista anterior, os pontos craniométricos da face que nos possibilitam calcular a altura dessa face. E a altura também pode ser calculada no perfil da vista lateral. Aqui nós temos o alinhamento da expansão e projeção. Veja só como é diferente. Aqui nós medimos a altura ou o comprimento da face. E aqui nós medimos a largura da face e a projeção, ou seja, pontos da face em que o osso se projeta para fora, tá? Então, nós alinhamos a altura, a expansão e a projeção e vamos ali calculando quais seriam as melhores estratégias para alcançar o objetivo de imagem do cliente. É importante também que você tenha um prévio estudo a respeito da fisiologia da pele desse cliente, para você compreender o estado natural e possíveis alterações que, surgirão naquela pele, caso você não utilize os cosméticos adequados. Afinal de contas, nós temos que nos preocupar com reações alérgicas, também com a durabilidade do produto, a fixação do pigmento, tudo aquilo que você utiliza na face do seu cliente é preciso ser testado antes para que não tenha nenhuma intercorrência.
Para fechar esse combo, é importante você entender o que é a semiótica e a geometria quando trabalhadas juntas no visagismo. Então, quando nós utilizamos a semiótica e a geometria, o cérebro ele associa significados dessas formas e isso nos possibilita atingir o objetivo de imagem. Por quê? O cliente busca ali a elevação da sua autoestima. O que vai trazer à tona uma autoestima mais elevada? Seria a projeção do malar? Seria a projeção da linha mandibular? Seria a expansão da linha mandibular? O que o cliente está buscando? Masculinidade, força? Ou ele quer dar uma suavizada na face? Ele não quer ser tão bruto, tão robusto? O que o seu cliente deseja? Quais são os desejos e necessidades dos seus clientes? Tudo isso vem à tona através das linhas e formas quando o seu cliente chega. E também vai com ele uma nova imagem, uma nova perspectiva diante daquela transformação que você realizou. E nós precisamos lembrar o seguinte: encontramos essas formas e essas linhas na face a partir do momento que nós nos preparamos para atender esse cliente. Então veja bem, eu trouxe aqui para você um micro croquis, né? Algumas linhas desenhadas apenas para ilustrar para você onde estariam essas formas e essas linhas na face. Além das linhas e formas, vamos estudar o volume, a textura, muitas coisas são estudadas na face do cliente. Mas o mais importante é você entender que o visagismo ele possibilita a exteriorização da melhor versão dessa pessoa. Então, quando ela sentar na sua cadeira, ela vai se sentir segura. Principalmente porque ela sabe que você estudou o caso dela, que você está direcionando todas as suas técnicas numa combinação personalizada para atendê-la. Então, esses fundamentos visagistas é que te possibilitam propostas assertivas. Olhando todo esse compilado de técnicas, eu trouxe aqui alguns pontos destacados para você não se esquecer na conclusão dessa aula. Textura, cor, expressão linear, volume, forma, equilíbrio e proporção. Então, qual é o maior diferencial de um barbeiro visagista? É o visagismo. São todas essas técnicas trabalhadas em conjunto para oferecer a melhor versão para o seu cliente, dele mesmo. Trouxe um antes e depois para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Nesses slides, eu trouxe algumas imagens do meu amigo Japa Original, segue ele lá no Instagram. E aqui, no fechamento, na conclusão, eu trouxe esse antes e depois incrível do meu amigo Caio Quirino, segue ele também. E aqui nós vemos as linhas mistas, linhas combinadas para trazer diferentes projeções na face. Vai ficar muito mais fácil de você entender agora, olha só. Esse antes e depois já fala por si só, né? Mas os meus desenhinhos vão te ajudar a entender de fato o que são essas combinações e quais são as possibilidades que elas nos trazem. Aqui nós temos linhas curvas, mas veja como são diferentes essas linhas curvas. Essa linha é muito mais ampla, é muito mais suave, ela traz aquela amplitude da face de forma suavizada, sem grandes marcações. Já essa linha curva, ela está projetando suas extremidades de forma muito mais marcante, né? Quando essas linhas se encontram, o que acontece? No antes, nós temos duas linhas curvas, que são linhas amplas, e aqui estão opostas. Então, elas suavizam muito mais a face. Veja essa curva suave e bem aberta, e depois uma lombadinha. Olha como essa suavizada da curva traz também mais suavidade para a imagem. Agora, se eu tenho linhas que se encontram e combinadas promovem um ponto focal bem marcante, projetando essa linha e inclinando as suas pontas, obviamente eu terei uma imagem mais marcante também, né? E o que as linhas projetadas, as linhas diagonais, elas nos informam? Elas nos trazem a expressão de dinamismo, né? De instabilidade também. Se você não assistiu a aula de expressões lineares, é muito importante que você assista, porque aí você vai compreender todo esse conceito que eu estou trazendo hoje.
Então, na prática, você já entendeu que é importante você dominar as expressões lineares, assim como o volume, porque você pode trabalhar o efeito de luz e sombra na face do seu cliente, proporcionando ângulos que ele não possuía antes. Olha só que bacana a projeção dessa barba. E para fechar essa aula, é importante eu dizer aqui que não adianta nada você ser super habilidoso, um mestre da tesoura e da maquininha, se você não gosta de estudar. Você tem que estudar, porque quando você estuda, você se aprofunda naquilo que você está oferecendo. Então você vai ter uma argumentação muito mais segura, uma argumentação técnica que vai te ajudar a vender os seus serviços, porque você vai estar muito mais seguro para oferecer aquilo que você tem de melhor, que é o seu amor, a sua dedicação naquilo que você faz. Bom, gostou dessa aula? Já sabe, se inscreve no canal, deixe seus comentários aqui embaixo, me dê o seu feedback. Um beijo e até a próxima aula.